Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, segundo dia da semana. Essa semana a gente está falando de alguns assuntos, não um só, como fizemos ao longo do mês, mas sempre focando em repetições, né? Aula passada a gente falou sobre repetições de equilíbrio. Hoje vamos trabalhar com repetições de abdominal, tá bom? Então, antes de começar a nossa aula, nós vamos entoar o mantra Sahana Vavatu juntos, ou se vocês preferirem, vocês podem apenas acompanhar, apenas ouvir. Om Sahana Vavatu Sahana Vunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim nós começamos a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre abdominais, né? Então, abdominal é um movimento da coluna, que nem a gente estava estudando antes? Não, não é. Mas é um tipo de asana. Se encaixa nas funções que a gente chama, né? Asanas de funções, que seriam eles os asanas de lateralização, flexão, extensão, torção, equilíbrio e abdominal. Meu cabelo não prendeu direito. Então, a gente trabalhou com flexão, extensão, torção, equilíbrio. Hoje vamos trabalhar com abdominais e depois com os de lateralização ou lateroflexão. Enfim, o mesmo movimento, só que formas de chamar diferente. Asanas abdominais. Por mais que o Hatha Yoga não seja um ambiente em que a gente treina, como é que eu vou explicar? Musculação, né, fortalecimento de músculos, ainda assim tudo isso é trabalhado dentro do Hatha Yoga, não é o principal, né? Não é o nosso foco, e o ideal é que, para além de praticar o yoga, você também pratique uma atividade de musculação, né? Mas aqui a gente trabalha com alguns asanas que vão exigir a ação abdominal, e a ação abdominal vai ajudar com outras coisas. Por exemplo, quando a gente faz uma asana de equilíbrio em pé, a ação abdominal te ajuda a manter aquele equilíbrio. Quando a gente faz sarvangasana, por exemplo, no invertida, a vela, o, a força abdominal, o core bem ativo e bem controlado, né? Quando a gente tem bastante controle do core abdominal, quando a gente tem essa força no core, ajuda você a permanecer em Sarvangasana. Até mesmo em Shirshasana, a parada sobre a cabeça. Quando a gente trabalha com o abdômen, as posturas se tornam mais, não mais fáceis, mas é mais possível de mantê-las por mais tempo, tá? Quando a gente tem um abdômen enfraquecido, é mais difícil de manter o equilíbrio, é mais difícil de se manter sentado ereto, enfim, várias questões, tá bom? E existe também um, um, uma outra questão para além do abdômen, que a gente olha assim, o core, essa região, existe o reto abdominal, né? Que é aquele que está lá por dentro, não é um músculo que a gente costuma ver. E existe algo que é diástase. O que é a diástase? Quando esses músculos do reto abdominal se abrem, se separam. Como é que eu vou dar um exemplo muito claro? Inclusive, eu vi um médico falando sobre isso hoje. Ah, ele estava explicando sobre o que a gente chama de barriga de Chope.
né? Que é isso? Que coisa estranha, né? Daí ele estava explicando que o que acontece é uma diástase. Então, o músculo reto abdominal se separa e aí existe toda essa. É quase como um inchaço, né? De toda a região da barriga. E aí, como houve esse separamento, separamento, que horror, essa separação, perdão, do reto abdominal, existe essa saída, né? Os órgãos vão para frente, existe essa dilatação da barriga. E a diástase, ela não acontece apenas durante, enfim, essa questão do que é chamado de barriga de chope, não, acontece também com gestantes, enfim, é uma questão que a gente tem que se atentar. Existem muitas maneiras de trabalhar com o reto abdominal, quando a gente faz Kapalabhati, por exemplo, quando a gente faz Nauli, enfim, mas aí a gente já está falando de uma questão um pouco mais interna, né? Não é exatamente essa parte externa do abdômen, do coro abdominal, tá bom? Então, hoje nossa aula vai se iniciar conosco sentados, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Se observe aqui e agora. Vá fazendo aquela avaliação que já estamos praticando há bastante tempo, aquele olhar de fora para dentro. Entenda como está o seu corpo aqui e agora. Perceba quais são os grupos musculares que trabalham para que você consiga ficar aí sentada com a coluna ereta. Nós vamos começar com uma mobilização de pescoço. Então, nós vamos levar o rosto lá para o lado direito, apenas a cabeça se vira. E aí, vamos levar o pescoço em direção ao peito, como em Jalandhara. Sem levantar os ombros, permaneça aí, dentro do limite confortável. Retorne, volte a cabeça para o centro, observe um lado alongado e o outro lado que ainda não foi alongado. Cabeça para o lado esquerdo. E agora, novamente, vamos levar o queixo em direção ao peito, tentando não subir os ombros. Retorna, volta a cabeça para o centro, se observa, percebe o que esse alongamento fez aí na sua cervical. E vamos levar o queixo lá para o teto, sem pressionar demais a cervical lá atrás.
Cabeça retorna lá para o centro, se observa. Então, levamos o queixo no peito. Retorna a cabeça para o centro, se observa um pouquinho. Leve as palmas das mãos nos ombros e vamos começar um movimento circular. Primeiro girando para frente, atingindo o máximo que você consegue de movimento amplo. Então, invertemos o sentido do movimento. E vá acessando esse movimento aos poucos, pare no centro, se observe. Vamos começar nossa sequência de asanas de hoje com Brahma Mudra, com Mula Bandha. Brahma Mudra, vocês já sabem, é o símbolo de Brahma. E a gente vira a cabeça para os lados, a gente tem as drishtis, que são os focos do olhar que nós vamos usar, e vamos fazer Mula Bandha. Mula Bandha vai ser feito simultaneamente com a drishti, tá bom? Eu vou indicar. Então, primeiro, vamos virar a cabeça lá para o lado direito, com os olhos fechados. Inspira, expira, ative Mula Bandha, abra os olhos e leve o seu olhar lá para o canto inferior direito, como quem quer olhar lá atrás das costas e permaneça. Retorne para o centro, feche os olhos, desfaça a Mula Bandha. Então, viramos a cabeça para o lado esquerdo, abrimos os olhos, inspira. Na expiração ativa, a Mula Bandha e leva o olhar lá para o canto inferior esquerdo dos olhos. Feche os olhos, solte a Mula Bandha e volte para o centro. Se observe. Levamos o queixo lá para o teto. Inspira. Expira, ativa a Mula Bandha, abre os olhos e olhe na ponta do nariz. Retorne, feche os olhos, solte Mula Bandha. Leve o queixo no peito. Inspire, na expiração ative Mula Bandha, olhos entre as sobrancelhas.
Feche os olhos, solte a banda e retorne para o centro. Se observe. Seguimos para Badraça na postura auspiciosa, unindo as plantas dos pés e trazendo eles bem próximos da virilha. Segure lá nos pés. Ao inspirar, sinta como se houvesse um fiozinho puxando a sua cabeça lá para o teto. E ao expirar, tente levar os joelhos mais próximos do chão. Então, vamos levar os pés um pouco mais longe da virilha, mais ou menos aí no tamanho do seu tronco. É um pouco difícil de mensurar, mas mais ou menos no tamanho do seu tronco. Vai inspirar, e na inspiração, a ideia é levar a testa em direção aos pés. Você vai chegar até o seu limite confortável. Alcançando o limite confortável, relaxe a cabeça, relaxe as costas e permaneça aí por alguns instantes. Lembre-se que só progredimos pelo relaxamento. E retorna devagar, lembrando que a cabeça é a última que sobe. Muito bom. E observe. Nós vamos fazer uma preparação para a primeira postura abdominal do dia de hoje, que é Tolasana. Tolasana, a balança. Como é que a gente faz essa preparação? Primeiro, uma preparação com os pulsos. Então, você vai unir as mãos entrelaçando os dedos, fazendo um movimento circular com os pulsos. Lembre-se de movimentar bem. E troca o lado. Muito bom. Vá parando o movimento. Vamos levar a mão direita à frente, os dedos apontando lá para cima. Segure todos os dedos menos o seu dedão e puxe eles para trás. Se você quiser também com o dedão, é que torna um pouco mais difícil. Muito bom. Gire a mão para baixo, novamente, agora menos o dedão, puxe. Agora com o braço esquerdo, os dedos virados para cima, puxamos, estendendo bem. Dedos virados para baixo, puxe novamente.
Vocês conseguem sentir os pulsos? Isso que é importante, que vocês sintam os pulsos aquecendo aqui. Muito bom. Solte. Se quiser, pode soltar um pouquinho os braços, soltar um pouquinho as mãos. Nós vamos trabalhar agora com as pernas, tá? Então, vamos começar primeiro com a perna direita. Deixe a perna direita por cima da esquerda. Você vai segurar o pé e segurar o joelho. E a ideia é que, sem encurvar as costas, mantendo a coluna ereta, você vá trazendo a sua perna cada vez mais próxima do peito. E aí, quanto mais próximo, mais fácil de carregar, como se fosse um bebezinho. Assim. E aí você balança, 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 tentando soltar um pouquinho esta região da virilha e da coxa. E vai voltando. Inverte, agora a perna esquerda vai por cima. Novamente você segura o pé e o joelho, vai trazendo essa perna para próximo do peito. Chegou no seu limite confortável, balancinho. E retorne. Muito bom. Nós vamos começar com a meia balança e depois vamos fazer a balança inteira. Ah, mas a balança é uma postura de equilíbrio. Envolve equilíbrio, mas envolve também bastante a questão abdominal. Com o abdômen forte, a gente consegue trabalhar bem, tá bom? Então, nós vamos começar com a perna direita por cima e nós levamos ela à frente da perna esquerda. Vamos apoiar principalmente o pé e o comecinho ali da perna. Não vamos incluir totalmente a panturrilha, tá bom? Essa parte que vai ficar no chão. O pé esquerdo vai ficar sobre a coxa direita. Nós vamos levar as mãos ao lado do corpo. E aí você escolhe se prefere apoiar esta parte da palma da mão e os dedos, se prefere apoiar a mão inteira ou se prefere apoiar a mão fechada no chão. Se apoie, como preferir, e tire glúteos e perna esquerda do chão, mantendo aquela parte da perna direita. A ação abdominal aqui, ela vai definir o quão longe você consegue ir do chão. Se você tira só um pouquinho, você usa pouco abdômen. Se você tira bastante, você usa mais. Retorna, solta as mãos, solta as pernas, se observe. E vamos fazer para o outro lado. Então, agora o pé direito sobre a coxa esquerda, pé esquerdo e perna esquerda lá na frente. Novamente se apoie no chão e tire o corpo do chão. Retorne, se observe. Hoje não vamos fazer a balança completa porque eu quero que vocês entendam o preparo, tá? Entendam a ação abdominal. A balança completa vai trabalhar também com o abdômen, mas eu acho que ela trabalha bastante com equilíbrio e às vezes a gente não foca muito nessa ação abdominal, tá bom? Se observe um pouquinho. E nós vamos lá para o gato. Postura de 4 apoios. Então, vá se colocando em 4 apoios, mãos bem embaixo dos ombros, joelhos bem embaixo do quadril. Nós vamos fazer aquele movimento da coluna que acompanha a respiração. Então, inspirando, você abre o peito.
Expirando, forma um C com a coluna. Na próxima inspiração, volte a ficar na postura neutra. E aqui, pessoal, nós vamos fazer uma postura que fizemos também na aula de equilíbrio, porque ela envolve equilíbrio, mas ela envolve ação abdominal bem forte também, que é que eu costumo chamar de equilíbrio no gato, tá? Então eu mudo sempre para dar espaço, que talvez eu tenha que ir até um pouquinho para frente. Nós vamos começar tirando o braço direito e a perna esquerda do chão e estendendo ambos. E permaneça aqui. Perceba como você precisa do seu abdômen para fazer essa postura. Retorna para o centro, se observe. Perceba as diferenças entre um lado e o outro. Então, vamos fazer agora com o braço esquerdo e a perna direita se estendendo. Retorna. Muito bom. Se observe aí no gato um pouquinho. E nós vamos descansar em uma invertida. Então, vocês já sabem, posturas invertidas são contraindicadas para as pessoas com sérios problemas cardiovasculares, sérios problemas de pressão, sejam eles quaisquer forem, pessoas com sérios problemas na coluna, onde quer que seja, gestantes, se você comeu há pouco tempo, enfim, tudo isso. Nós vamos fazer aquela invertida no gato. Então, por favor, observe se é para você ou não, tá? O que, que nós vamos fazer? Vamos levar os antebraços no chão e apoiar a cabeça no chão. Você pode apoiar a cabeça nas mãos ou direto no chão. O seu quadril permanece apontando lá para cima. Parece muito a Naratasana, aquela postura do coração aberto, né? Coração derretido. Mas a diferença aqui é que nós levamos a cabeça ao chão e não o peito, tá bom? Permaneça um pouquinho, descanse um pouco nessa postura.
Muito bom. Daqui vá voltando lentamente para o gato. Ótimo. E no gato, pessoal, aí sim nós vamos fazer mais uma postura abdominal. Essa daqui é bem forte, então eu quero que vocês escolham. Nós vamos fazer a prancha. E aí a gente vai poder fazer a prancha alta, a prancha baixa, que é mais forte, ou então a prancha com os joelhos no chão, tá bom? Então você escolhe. Primeiro leve os dois pés lá para trás, eu preciso chegar um pouquinho para frente. E se você for fazer a prancha com os joelhos no chão, volte os joelhos e permaneça aí, tá bom? Se não, você estende os joelhos, tomando cuidado para não levar o quadril nem muito lá para cima e nem muito lá para baixo, tá? Aqui é a prancha alta. Se você quiser ir para a prancha baixa, você vai apoiar os seus antebraços no chão. E vá até o chão, da maneira que você preferir. Descanse a cabeça. Muito bom. Vamos fazer uma extensão da coluna com Bhujangasana, a cobra. Você vai levar o seu queixo ou a sua testa no chão, deixar as pernas estendidas e unidas, e você vai levar a mão. Hoje a gente vai fazer um Bhujangasana diferente. Lá ao lado dos quadris, levando os dedos apontando lá para baixo, tá bom? A ideia, pessoal, é a mesma em todas as cobras. A ideia é juntar as escápulas lá atrás. Então, você tira a cabeça do chão, olha lá para frente, junta bem as escápulas lá atrás, olhando para cima. E volta, retorna, descansa. Nós vamos fazer agora uma postura que envolve bastante a ação abdominal, que é a canoa. Eu vou me virar um pouquinho, porque eu não tenho espaço aqui para fazer se eu não estiver virada, tá? Então você vai estender os seus braços lá na frente, mãos no chão. As pernas também estão estendidas, tá? Elas não precisam estar necessariamente unidas. Você apoia a princípio ou testa o queixo no chão. E aqui, pessoal, é muito parecido com aquele equilíbrio lá no gato. Você vai sempre tirar o braço e a perna oposta. Então, tira o braço direito do chão e a perna esquerda. E aí você tira a cabeça e um pouco do peito também. E permanece aqui. Retorna, descansa, observa. Então, vamos fazer para o outro lado. Testa o queixo no chão,
Tira o braço esquerdo e a perna direita, tira a cabeça e um pouquinho do peito e permanece. Retorna, descanse e se prepare, porque a gente vai fazer a canoa completa. Para fazer a canoa completa, pessoal, nós vamos ter que apoiar muito bem a pubis no chão, tá? Então verifique se a pubis está bem apoiada. Se não tiver, faz aquela pressãozinha nela. Apoia a testa ou queixo no chão. Tira as pernas e os braços ao mesmo tempo e permanece um pouquinho na canoinha. Retorna, que essa é difícil. Pode descansar um pouquinho. Nós vamos girar para ficarmos deitadas com a barriga para cima, as costas apoiadas no chão, tá? Eu sempre giro para poder enxergar a televisão aqui na minha frente. Então, deita. Mantenha os joelhos flexionados, pontas dos pés apoiadas no chão. Se perceba aí. Perceba esse contato mais da lombar com o chão. Muito bom. E nós vamos fazer mais uma postura abdominal. Essa eu gosto bastante. Essa eu acho que é a postura abdominal mais. Eu vou dizer minha opinião, tá? Mais segura e mais de fácil execução. Porque ela tem várias etapas. Nós vamos fazer na alcaça, no barco. Então você leva suas mãos nas coxas. E você começa a tirar a cabeça e o pescoço do chão, levando sempre o queixo no peito, levando suas mãos em direção aos joelhos. Se você sentir que aqui já está fazendo bastante força abdominal, você para. Eu vou chegar mais para trás. Mas, se não, você pode estender as suas pernas mais ou menos 45 graus do chão. Então, não é 90 graus e também não é 15, mais ou menos 45. Se estiver muito difícil, você pode segurar nas pernas. Retorna para o chão, plantas dos pés no chão, joelhos apontando lá para o teto. Se perceba. E nós vamos fazer mais uma postura agora para encerrar a nossa sequência de asanas, que é Pavana Muktasana. Traga ambas as pernas flexionadas para perto do tronco, abraçando elas pela frente do joelho. Pode fazer uma massagenzinha.
Aos poucos vá acessando esse movimento. E para completar a postura, leve a cabeça, a testa em direção aos joelhos, sempre levando o queixo no peito. Retorne a cabeça, volte os pés. Então você pode escorregar as pernas, deixá-las separadas mais ou menos na largura do tapetinho, os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, abram espaço nas axilas, se os olhos ainda não estiverem fechados, eles se fecham aqui em Shavasana para o nosso relaxamento. Caso seja necessário, você pode adaptar essa postura para que você relaxe melhor. E comece observando este corpo, como fez lá no começo da aula. Olhando para ele de fora para dentro. Faça uma análise minuciosa e curiosa sobre si mesmo. Então, quando já tiver finalizado por completo, você começa a permitir que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão, como se houvesse no centro do seu corpo um dispositivo que se ativa toda vez que você inspira, soltando uma onda por todo o seu corpo. E cada vez que você expira, esse dispositivo faz com que essa onda relaxe o seu corpo. Então, vá acionando ele com a sua respiração e permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão. E quando o seu corpo já estiver totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada, não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que a sua mente passeie pelo corpo.
Aproveite este momento por alguns instantes. Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. E você começa a lentamente movimentar o seu corpo, fazendo tudo o que ele te pede, mas sem levantar. Você vai permanecer aí deitada, com os joelhos flexionados e as plantas dos pés no chão. Faça tudo o que o seu corpo te pede antes de se colocar nessa postura. Hoje nós vamos praticar o Dhyana Bandha deitados. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro com um exercício com os braços. Então veja se você tem espaço para levar os seus braços ao chão lá atrás da cabeça, tá? Se tiver, aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos inspirar e expirar, principalmente toracicalmente. Vamos levar toda a nossa respiração para o alto, tentando praticamente anular a respiração abdominal, tá bom?
E aí, quando inspirarmos, leve os braços lá para trás. E quando precisar expirar, você volta os braços. Faça de acordo com a sua respiração. Próxima vez que expirar, mantenha os braços embaixo. Agora vamos mudar um pouco a regra. Continuamos usando apenas o tórax para a respiração, mas nós vamos levar os nossos braços lá para trás na pausa respiratória, mas vai ser uma pausa sem ar. Então, inspire, expire e leve os braços. Quando precisar inspirar, você volta, ok? Vamos lá. Pare o movimento. E agora sim nós vamos fazer o Diana Banda completo. Eu vou explicar e aí vamos fazer várias vezes. Nós vamos fazer este mesmo movimento, tá? Vamos levar os braços lá para trás quando fizermos a expiração. Depois que você expirar completamente, leva os braços, deixa o abdômen bem relaxado e aí você vai encher a caixa torácica sem inspirar. Então, é uma pseudo-inspiração em que você vai abrir a caixa torácica sem inspirar. Este movimento da caixa torácica vai fazer o seu abdômen se retrair. Mas você não tem que focar no movimento do abdômen, sim da caixa torácica, tá bom? Eu vou levantar um pouco a blusa porque fica mais fácil de ver. Então vamos lá. Ok, mesma coisa. Quando sentir vontade de inspirar, volta e faça novamente. Mais uma vez.
Muito bom. Deixe a respiração livre. Se observe. Aos poucos, vá se colocando sentada, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Vá no seu tempo. Se observe assim que sentar. Hoje faremos uma meditação no Vidya Mantra Om. Vamos repetir Om 10 vezes. Então, já permaneça um pouquinho de olhos fechados. Eu vou só mudar o microfone para que ele não corte. Em nenhum momento, tá? Ótimo. Vamos lá, então. Eu vou contar e vou entoar. Vocês fiquem à vontade para entoar junto. Se você puder e quiser, você permanece mais alguns instantes nesse estado meditativo. Se não, será que vocês estão me ouvindo? Eu estou achando que o áudio parou. Deixa eu ver. Vocês estavam me ouvindo durante todo esse tempo? Acho que sim, né? Acho que sim. Fiquei em dúvida porque parou de mostrar aqui no negocinho. Mas eu acho que sim. Então, se vocês quiserem e puderem, permaneçam nesse estado meditativo ou entrem depois. Se não, nossa aula
se encerra por aqui. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido. E se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Tchau, tchau, pessoal. Bom resto de dia.